Nesta manhã, desejo falar a respeito do sofrimento. Sendo um problema muito complexo, não é possível entrar em suas minúcias e, assim, considerarei apenas, se me permite, seus pontos essenciais. Se não há compreensão do sofrimento, não há sabedoria. O fim do sofrimento é o começo da sabedoria. Para se compreender o sofrimento e dele se ficar livre completamente, requer-se compreensão, não só do sofrimento individual, particular, mas também do imenso sofrer humano. Para mim, se não estamos totalmente livres do sofrimento, não pode haver sabedoria, e tampouco terá a mente possibilidade de investigar de veras essa imensidade que se pode chamar Deus, ou qualquer outro nome. A maioria de nós está sujeita ao sofrimento em diferentes formas. Nas relações, quando ocorre a morte de alguém, quando não podemos nos preencher e decaímos até nos reduzimos a nada, ou quando tentamos realizar algo, nos tornar importantes e tudo redunda em completo malogro. E temos também o processo do sofrimento no plano físico, doença, cegueira, invalidez, paralisia e etc. Por toda parte se encontra essa coisa extraordinária chamada sofrimento, como a morte à espreita em cada volta do caminho. E não sabemos enfrentar o sofrimento, e assim ou o divinizamos ou o racionalizamos, ou ainda tratamos de evitá-lo. Vá a qualquer igreja cristã e verá que lá se diviniza o sofrimento. O tornam algo de grandioso, de sagrado, e disse que só pelo sofrimento, só pela mão de Cristo, o crucificado, se pode encontrar Deus. No Oriente, há métodos próprios de fuga, outras maneiras de evitar o sofrimento. E é para mim um fato singular serem tão raros, tanto no Oriente como no Ocidente, os que estão verdadeiramente livres do sofrimento. Seria maravilhoso se no processo de nosso escutar, sem emocionalismo nem sentimentalismo, o que nesta manhã se está dizendo, pudéssemos antes de sair daqui, compreender realmente o sofrimento e dele ficar completamente livres, porque já não haveria automistificação, nem ilusões, nem ansiedades e nem medo, e o cérebro poderia funcionar clara, penetrante, logicamente, e então talvez chegássemos a conhecer o amor. Bem, para se compreender o sofrimento é necessário investigar todo o processo do tempo. Tempo é sofrimento. Não só sofrimento do passado, mas também sofrimento que inclui o futuro. A ideia de chegar, a esperança de algum dia nos tornarmos algo, com sua inevitável sombra de frustração, para mim essa ideia de concepção, de vir a ser algo no futuro, e isso é tempo psicológico, representa o sofrer máximo, e não o fato de perder um filho, de ser abandonado pela mulher ou marido, ou de se não alcançar êxito na vida. Tudo isso merece bastante trivial. Tudo isso me parece bastante trivial. E se me permite empregar essa palavra, que espero que não seja mal compreendida, há um sofrimento muito mais profundo que é o tempo psicológico. O pensar que mudarei em anos futuros, que se me dá tempo, me transformarei, quebrarei as cadeias do hábito, alcançarei a liberdade, a sabedoria, Deus. Tudo isso exige tempo, e este, para mim, é o sofrimento máximo. Mas para podermos aprofundar o problema, temos de descobrir por que há sofrimento dentro de nós. Essa onda de sofrimento que nos envolve e aprisiona, compreendendo primeiramente o sofrimento existente em nós,
talvez possamos compreender o sofrimento humano, coletivo, o desespero da humanidade. Por que sofremos? E tem fim o sofrimento? Há tantas maneiras de sofrermos. A doença é uma forma de sofrimento. A incapacidade de pensar por debilidade do cérebro e tantas outras variedades da dor física. Temos, pois, todo o campo do sofrimento psicológico. O sentimento de frustração por não se poder realizar nada, ou a falta de capacidade de compreensão, de inteligência, e também esta constante batalha dos desejos antagônicos, da autocontradição, com suas ânsias e desesperos. E há ainda a ideia de nos transformarmos através do tempo, de nos tornarmos melhores, mais nobres, mais sábios. Ideia que também encerra infinito sofrimento. E, por último, o sofrimento ocasionado pela morte. O sofrimento da separação, do isolamento, o sofrimento de nos vermos completamente sós, isolados e sem relação com coisa alguma. Todos conhecemos essas variadas formas de sofrimento. Os eruditos, os intelectuais, os virtuosos, os religiosos de todo o mundo, veem-se tão torturados como nós pelo sofrimento. E se dele existe alguma saída, ainda não a encontraram. Investigar bem profundamente em nós mesmos é saber que esta é a primeira coisa que desejamos, pôr fim ao sofrimento. Mas não sabemos de que maneira começar. Estamos muito bem familiarizados com o sofrimento. O vemos em outros e em nós mesmos, e ele se acha no próprio ar que respiramos. Vá a qualquer parte, recolhei-vos a um mosteiro, caminhai pelas ruas apinhadas. O sofrimento está presente sempre, declarado ou oculto, expectante e vigilante. Bem, de que maneira enfrentamos o sofrimento? Que fazemos em relação a ele? E como teremos possibilidade de nos libertarmos dele? Não apenas superficialmente, porém totalmente, de modo que se torne completamente inexistente. Estar completamente livre de sofrimento não significa ausência de sentimento, de amor, de compaixão, falta de bondade, de compreensão de outro. Pelo contrário, na completa liberdade, nesse estado livre de sofrimento, não há indiferença. É uma liberdade que traz grande sensibilidade e receptividade. E como se alcança essa liberdade? Todos conhecemos o sofrimento e não lhe somos estranhos. Ele está sempre presente. E como você o enfrenta? Apenas superficialmente, verbalmente? Tenha a bondade de seguir isso. Passo a passo. Caminhemos juntos até o fim. Tentemos, nesta manhã, escutar com atenção completa, estar bem conscientes de nossas reações e penetrar profundamente, junto comigo, esse problema do sofrimento. Mas isto não significa me seguir, coisa extremamente absurda. Mas se juntos pudermos compreender essa coisa, investigá-la ampla e profundamente, então talvez ao sairmos daqui, possa olhar para o céu e nunca mais ser atingido pelo sofrimento. Então, não mais haverá medo. E uma vez livres de todo temor, aquela imensidade poderá tornar-se sua companheira. Assim, como enfrentas o sofrimento? Me parece que, em geral, o enfrentamos muito superficialmente. Nossa educação, nossa instrução, nosso conhecimento, as influências sociológicas a que estamos expostos, tudo isso nos torna muito superficiais. A mente superficial é aquela que se refugia na igreja em alguma conclusão, conceito, crença ou ideia. Tudo isso são refúgios para a mente em sofrimento.
E quando nenhum refúgio encontra, construi em torno de você uma muralha, e você se torna acriminiosos, duros, indiferentes, ou busca a fuga em alguma reação neurótica. Fácil. Todas essas fugas ao sofrimento impedem a investigação mais aprofundada. Espero que esteja me acompanhando, porque é justamente isso o que faz a maioria de nós. Pois bem, observai um cérebro superficial, ou mente. Notai, por favor, que quando digo mente ou cérebro, me refiro à mesma coisa. Outro dia estivemos considerando a distinção entre mente e cérebro, mas tal distinção é só verbal, sem importância. Vou empregar a palavra mente e espero que siga e compreenda o que se irá dizer. A mente superficial não pode resolver esse problema do sofrimento, porque sempre procura evitar o sofrimento. Foge ao fato, o sofrimento, por meio de uma reação fácil e imediata. Se tem uma forte dor de dente, naturalmente logo trata de procurar o dentista, porque deseja se livrar dessa dor. E isso é uma reação normal e correta. Mas a dor psicológica é muito mais profunda e sutil. E não há médico, não há psicólogo, não há nada que possa extingui-la. No entanto, sua reação instintiva é fugir dela. Trata de ligar o rádio, de ver televisão, de ir ao cinema. Sabe quantas distrações a civilização moderna inventou? Qualquer espécie de entretenimento, seja uma cerimônia religiosa, seja uma partida de futebol, é essencialmente a mesma coisa. É mera fuga à sua aflição, ao seu vazio interior. E é isso que estamos fazendo em toda parte, buscando em diferentes formas de entretenimento o autoesquecimento. E também é a mente superficial que procura explicações e diz: desejo saber por que sofro. Por que eu devo sofrer e você não? Ela está cônscia de não ter praticado na vida nenhuma iniquidade, e assim aceita a teoria de vidas passadas e a ideia de que na Índia se chama karma, causa e efeito. E diz ela: pratiquei antes alguma ação injusta e agora estou pagando por ela. Ou estou agora fazendo algo de bom e colherei no futuro os correspondentes benefícios. E assim que a mente superficial se deixa enredar nas explicações. Observe, por favor, sua própria mente. Observe como você se livra de seus sofrimentos com explicações, como você absorve no trabalho, em ideias, ou você se apega a crenças em Deus ou numa vida futura. E se nenhuma explicação ou crença tiver sido satisfatória, recorre à bebida, ao sexo, ou você se torna mordaz, duro, acrimonioso, melindroso, consciente ou inconscientemente. É isso que de fato ocorre com cada um de nós. Mas a ferida do sofrimento é muito profunda. Ela vem sendo transmitida de geração em geração, de pais a filhos, e a mente superficial nunca retira a atadura que cobre essa ferida. Ela não sabe, em verdade, o que é sofrimento. Não o conhece intimamente, tem apenas uma ideia a seu respeito. Tem uma imagem, um símbolo do sofrimento, mas nunca se encontra com ele próprio. Só se encontra com a palavra sofrimento. Compreende? Ela conhece a palavra sofrimento, mas não estou certo se conhece o sofrimento. Conhecer a palavra fome e sentir realmente fome são duas coisas muito diferentes, não? Quando sente fome, você não se satisfaz com a palavra comida. Você quer comida. O fato. Bom, quase todos nós
Quase todos nos satisfazemos com palavras, símbolos e ideias, e com as nossas reações a essas palavras, de modo que nunca estamos em intimidade com o fato. Quando, subitamente, nos vemos frente a frente com o fato do sofrimento, isso nos causa um choque, e nossa reação é a fuga a esse fato. Não sei se já notou isso em você mesmo. Tenha a bondade de observar o estado de sua própria mente e não fique meramente escutando as palavras que estão sendo proferidas. Nunca nos encontramos com um fato. Nunca vivemos com ele. Vivemos com uma imagem, com a memória do que foi, e não com um fato. Vivemos com uma reação. Bom, se ao enfrentar o sofrimento a mente tem um motivo, isto é, se deseja fazer algo a respeito do sofrimento, não é possível compreendê-lo. Assim como também não é possível haver amor se há motivo para amar. Entende? Em geral, temos um motivo quando encaramos o sofrimento. Desejamos fazer alguma coisa em relação a ele. Isto é, suponhamos que eu tenha perdido alguém por morte. Profundamente, psicologicamente, já não posso obter o que dessa pessoa desejava e me vejo a sofrer. Se nenhum motivo tenho ao olhar o sofrimento, ele é ainda sofrimento ou coisa totalmente diferente. Está me acompanhando? Digamos que meu filho morre e eu estou a sofrer porque me vejo só. Nele eu depositei todas as minhas esperanças e agora todo o meu mundo desabou. Desejara estabelecer para mim próprio uma certa espécie de imortalidade, uma continuidade através de meu filho. Ele deveria herdar meu nome, meus haveres, continuar com o meu negócio e acabar de tudo isso causou-me um choque. Ora, posso compreender o sofrimento em que me acho, se algum motivo existe que me impele a olhá-lo? E se existe, atrás do amor, algum motivo, isso é amor? Por favor, não concorde comigo. Observe-se apenas. Por certo, não deve haver motivo algum se desejo compreender o sofrimento, se desejo descobrir a profundeza plena e a significação do sofrimento, ou do amor, pois os dois andam sempre juntos. A morte, o amor e o sofrimento são inseparáveis, estão sempre juntos, e também os acompanha a criação. Mas esta é outra questão que examinaremos noutra oportunidade. Se desejo compreender profundamente, completamente, o fato do sofrimento, não posso ter um motivo a ditar minha reação ao fato. Só posso viver com o fato e compreendê-lo quando nenhum motivo tenho. Entende? Se não pode fazer-me perguntas, depois a respeito desse ponto. Se vos amo, por que pode me dar alguma coisa? Vosso corpo, seu dinheiro, sua lisonja, sua companhia, o que quer que seja. Isso, por certo, não é amor, é? É claro que também você obtém algo de mim. E essa permuta, para a maioria de nós, se chama amor. Sei que encobrimos isso com palavras bonitas, mas atrás dessa fachada está a ânsia de ter, possuir e ser dono. Agora, sofrimento não é autocompaixão? De certa maneira, foi despojado de alguma coisa, suas relações com o outro redundam em fracasso, não te preenche no sentido de ser conhecido como pessoa importante, em atividade de forma social, em atividades artísticas e tantas outras coisas mais, e todas as correspondentes frivolidades. Assim, há sofrimento.
Compreender o sofrimento é viver com ele, olhá-lo, conhecê-lo como realmente é, mas não tem a possibilidade de conhecê-lo quando olha com um motivo, que supõe o tempo. A mente superficial, incessantemente ocupada em melhorar-se, em lastimar-se, em torturar-se numa dada relação, desejosa de libertar-se do sofrimento sem enfrentar o fato. Essa mente prosseguirá sofrendo indefinidamente. O fato é que você está sozinho. Em virtude de sua educação, de suas atividades, pensamentos e sentimentos, você se isolou profundamente em seu interior e não é capaz de viver com esse extraordinário sentimento de solidão. Não sabe o que ele significa porque dele sempre se abeira com uma palavra que desperta o medo. Está vendo, pois, a dificuldade, as maneiras sutis com que a mente preparou suas vias de fuga, tornando-se incapaz de viver com essa coisa extraordinária que chamamos sofrimento? Para se ser livre do sofrimento, é necessário compreender, consciente e inconscientemente, todo o seu processo. E isso só é possível vendo-se com o fato, olhando-o sem motivo. Você deve perceber as manhas de sua mente, suas fugas, as coisas aprazíveis a que está se apegando e as coisas desagradáveis de que deseja livrar-se com rapidez. Cumpre observar o vazio, o embotamento e a estupidez da mente que só trata de fugir. E pouca diferença faz se foge para Deus, para o sexo ou para a bebida, porquanto todas as fugas são essencialmente a mesma coisa. Compreende? O que acontece quando perde alguém, arrebatado pela morte? A reação imediata é uma sensação de paralisia. E ao sair desse estado, você se encontra com o sofrimento. Bom, o que significa essa palavra sofrimento? A camaradagem, os colóquios ditosos, os passeios e tantas outras coisas agradáveis que fizestes e planejaste fazer em companhia de outro, tudo isso foi arrebatado num segundo e ficou vazio, desamparado e sozinho. E contra isso que está protestando. É contra isso que sua mente se revolta. Ter ficado subitamente só consigo, isolado, vazio, sem amparo. Bem, o que verdadeiramente importa é viver com esse vazio. Com ele viver sem reação alguma, sem racionalizá-lo, sem fugir dele, sem recorrer a médiums espiritistas e doutrinas de reencarnação e outras futilidades que tais. Viver com ele, com todo o vosso ser. E se, passo a passo, examinar bem o fato, verá que há um findar do sofrimento, um findar real, e não simplesmente verbal, não o findar superficial, resultante de fuga, de identificação, com um conceito ou devotamento a uma ideia. Verá que nada há para proteger, porquanto a mente está toda vazia e já não reage, no sentido de preencher seu vazio. E quando assim, o sofrimento termina completamente. Terá encetado outra jornada, jornada sem fim e sem começo. Existe uma imensidade que ultrapassa todas as medidas, mas nesse mundo não ingressará sem a prévia e total extinção do sofrimento.